Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, para o nosso canal. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre esse USB charge aqui. Estava com defeito, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o defeito que estava e como é que acontece esse defeito, Muita gente que está começando agora no reparo de celulares, que compra esse equipamento para carregar smartphones, até mesmo para testar se está carregando ou não, para fazer um teste ali de inicialização. Às vezes usa esse equipamento de uma forma errada e às vezes pode queimar, esse equipamento aqui. Eu vou explicar para vocês o problema que pode fazer com que ele queime, certo? E também como você pode estar solucionando o problema. Esse aqui já está consertado, eu vou mostrar para vocês aqui ele trabalhando no final. Mas eu abri aqui novamente para estar mostrando para vocês. Se vocês quiserem mais informações sobre esse reparo, no momento que a gente estava fazendo ele na íntegra, eu recomendo você ver os nossos stories do Instagram. Se você for agora lá, você provavelmente ainda vai ver esses stories. Caso você não vê os stories lá, você pode ir em destaques, ir lá no destaque eletrônica geral e você vai ver todo o passo a passo que a gente fez no momento que a gente está fazendo esse reparo, certo? A gente colocou na câmera térmica, mostrou o componente que estava em curto, como é que a gente chegou à conclusão de que era esse componente, enfim. Eu vou explicar aqui também para vocês, mas como a placa já está reparada, vai ser uma aula mais didática. Vocês vão aprender muito eletrônica aqui nesse vídeo, certo? Recomendo que você assista até o final. Mesmo que você não esteja com o seu USB Charger danificado na bancada, assista porque você vai aprender muita coisa aqui nesse vídeo, Então, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, nosso Instagram é o @gscel_assistec. Faça uma pesquisa, no Instagram, a gente vai deixar aqui também no comentário, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, o arroba lá do Instagram. Você pode pesquisar a gente por lá e seguir a gente. A gente dá muita dica sobre reparo em placa de smartphone, que é a nossa especialidade. E também a gente fala também sobre a parte da eletrônica geral, e fala bastante coisa sobre esse assunto também. Então, siga a gente lá se você ainda não segue. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Deixa o like e deixa também teu comentário, porque isso é muito importante para o crescimento desse canal, Esse canal é um canal novo que a gente está colocando assuntos diversos aqui acerca de eletrônica, tecnologia, E se eu fosse você, eu ajudaria esse canal a crescer, porque isso nos motiva a trazer mais conteúdo, E vocês vão aprendendo cada vez mais também com aquilo que a gente posta aqui no canal. Vamos lá, pessoal. Esse USB Charger é um USB Charger de um colega nosso, certo? Ele comprou esse USB Charger há pouco mais de uma semana. E aí ele foi usar esse USB Charger e acabou danificando. Eu vou explicar para vocês como foi, que ele acabou danificando esse USB Charger. Uma coisa muito comum que acontece com quem está começando no reparo, danificar algumas ferramentas. Eu já vi, por exemplo, alunos, para quem ainda não me conhece, eu tenho treinamento de reparos em placa de smartphone e a gente tem mais de 3.500 alunos, na nossa plataforma da Hotmart. Então, eu vejo muitos alunos danificando ferramentas, Alunos que estão começando, danificando multímetro, danificando fonte, danificando USB Charger, danificando osciloscópio, Por não saber utilizar aquela ferramenta direito ou por entender pouco da eletrônica, acaba às vezes danificando as ferramentas de trabalho, Então, é sempre bom vocês acompanhar esses vídeos, porque você vai conseguir entender certas coisas da eletrônica e também evitar problemas, evitar danos, Então tem muita gente que entra no nosso treinamento exatamente por conta disso, porque às vezes não sabe utilizar os equipamentos direito, E antes, às vezes, de adquirir o nosso treinamento, acabam danificando as suas ferramentas, E a gente até ajuda também a resolver os problemas de bancada. No meu caso aqui, quando dá algum problema, por conta da rede, da concessionária, de energia, às vezes acontece algum problema, queima algum equipamento e a gente precisa resolver esse problema. Às vezes a gente não vai levar para uma outra pessoa, a gente aqui mesmo na bancada resolve, certo? Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho uma fonte, certo? Uma fonte chaveada que você vai encontrar em diversos e diversos eletrônicos. Deixa eu baixar um pouquinho o microfone aqui para ele não ficar estourando o áudio, certo? Então a gente tem essa fonte chaveada, Eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio, vou mostrar na outra câmera também, para ficar tranquilo em relação a isso. Essa fonte chaveada aqui, pessoal, eu estou pegando nela aqui, porque ela está toda descarregada. Eu descarreguei os capacitores, Então eu posso pegar com tranquilidade aqui, que eu não vou tomar nenhum choque. Você que trabalha com dispositivos que está lá entre 12 volts, 10 volts,
que não tem perigo de tomar um choque, né? Quando você vai trabalhar com essas fontes aqui, é sempre bom tomar cuidado. A primeira coisa que você tem que ter em mente é tomar cuidado para não levar um choque, porque você pode tomar um choque significativo, isso pode criar problemas aí graves para a tua saúde, certo? E dependendo da situação, levar até a um óbito. Mas tem que ter cuidado em relação a isso. O que acontece muitas vezes, né? Eu vou mostrar aqui na outra câmera para vocês verem como é que acontece, né? Deixa eu pegar outra câmera aqui, tá aqui. Vou mostrar para vocês como acontece esse problema, certo? Preste atenção lá no canto onde eu vou mostrar aqui meu USB Charger, por exemplo, né? Aqui está o meu USB Charger, certo? E eu vou pegar aqui, por exemplo, uma placa que eu simulei um curto-circuito na entrada da VBus, né? Para quem trabalha com smartphone, a entrada VBus é a entrada USB, onde vai passar 5 volts e esses 5 volts vai até o microcontrolador, que a gente chama de FPMIC, certo? Front Interface, que ele é o gerenciador de carga, né? Do dispositivo smartphone. É ele quem vai gerenciar o bloco de carregamento. Então, se eu pegar aqui, vou pegar a placa, deixa eu ver onde eu botei, tá aqui. Isso aqui é uma placa de um J8, eu simulei uma falha, um curto-circuito na entrada de carga e observem o meu USB Charger quando eu plugar aqui na entrada de carga USB, certo? Notem aí, ó, o que vai acontecer. Observem aqui, ó, o LCD do meu USB Charger. Pluguei, apagou, vou tirar, ó, e ele voltou normalmente, né? Se você deixar por muito tempo, o que acontece? O curto-circuito vai danificar componentes no seu USB Charger, certo? Por quê? Porque aqui, pessoal, na saída a gente tem um circuito buster, certo? Que eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio. E esse circuito buster, o curto praticamente vai ficar circulando por ele. Então, logo de cara a gente vai ter ali um indutor que pode danificar, a gente tem capacitores, a gente vai ter o próprio CI Buster, né? O driver, que vai fazer o chaveamento do indutor. Então, esses componentes eles podem queimar, né? Eles podem criar algum tipo de defeito, uma fuga de corrente, um curto-circuito. Então, a gente, quando conecta o nosso cabo USB, por exemplo, o cliente chega na sua assistência, né? O cliente está lá com um dispositivo, um celular que não está carregando. Quando você for plugar no seu USB Charger, já plugue com cuidado, porque você pode ter um curto-circuito logo na entrada de carga, antes do OVP, que é o Over Voltage Protector, um componente de proteção que muitas vezes, quando o curto está depois dele, ele vai simplesmente abrir, né? Vai fazer uma proteção para que não haja danos ao circuito, certo? E muitas vezes é colocado também um fusível, um filtro, que esse filtro ele abre, né? Mas quando o curto está antes desse componente, não tem como abrir o curto-circuito, não tem nenhum cara ali que vai fazer a proteção do circuito. Então, quem é que vai... para onde vai essa corrente? Ela retorna novamente para o USB Charger e os componentes ali de saída, né, da tensão do USB Charger, eles vão ficar expostos a esse curto-circuito, vai ficar circulando uma corrente altíssima sobre eles e pode gerar problemas, certo? Foi o que aconteceu aqui com a placa do nosso colega, né? Lembrando, pessoal, nesse caso, muita gente diz assim, vale a pena consertar essa placa, né? Essa placa, esse USB Charger, ele custa em torno de, acho que, 130, 140 reais, né? É o valor, mais ou menos, de um USB Charger desse, né? Pessoal, tem coisas que a gente não faz pelo dinheiro, tem coisas que a gente faz pelo prazer, pelo propósito, pelo gosto, né? No meu caso, tudo que é eletrônica eu gosto de verificar, de mexer, né? De conhecer. Então, sempre um problema, né? É uma oportunidade para a gente aprender cada vez mais, né? Então, eu faço isso aqui por prazer e não só pelo dinheiro, certo? Pode ser qualquer tipo de eletrônico, pode ser, como já mostrei aqui no vídeo anterior, pode ser um caixinha Bluetooth, né? Um sonzinho Bluetooth ali. Se der problema, chegar aqui pra gente, a gente vai tratar do mesmo jeito que se a gente estivesse fazendo um reparo em um iPhone 14, um iPhone 15, né? Um smartphone Android da linha S da Samsung, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, com a mesma nostalgia, né? com
o mesmo gosto, certo? Porque eu olho para o circuito eletrônico e vejo ele como qualquer outro, né? Então não é minha especialidade esses tipos de placa, certo, pessoal? Não trabalho dia a dia com essas placas, mas é eletrônica. Então, se for eletrônica, a gente vai sempre dar uma olhada, dar uma verificada e tentar resolver. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês um pouco desse circuito e como é que a gente solucionou essa falha, certo, pessoal? Então vamos lá. Eu estou procurando aqui o 6zinho, né? Eu não sei onde é que eu coloquei, já está aqui no cantinho. Esse foi o cara que deu problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês no microscópio, já para vocês verem ele aqui. Ó. Esse cara aqui, ó, foi o cara que estava em curto-circuito, certo? Foi esse cara aqui, ó, que por conta do problema, né, ele entrou em curto-circuito. Esse aqui, pessoal, é um FP6296, certo? Esse aqui é um CI driver, né, um CI buster de corrente elétrica, certo? Ele vai levar o ganho, né, de corrente para gerar uma potência maior na saída do nosso USB Charger e ter corrente suficiente para alimentar, né, todos os dispositivos que foram plugados ali nos canais de saída do nosso USB Charger, certo? Vamos explicar um pouco aqui sobre esse circuito, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque quando a gente trabalha com uma placa que a gente não conhece muito, né? No caso aqui é uma fonte chaveada, então a gente já tem a base mais ou menos do funcionamento dela. Mas tem alguns componentes que mudam de uma placa para outra, a gente tem que olhar, tem que ver referência, tem que ver datasheet, né? Se tiver esquema elétrico na placa, a gente procura o esquema elétrico. Então, a gente que é técnico, galera, a gente não precisa ser engenheiro, certo? A gente está aqui para resolver o problema. Então, a gente usa as ferramentas que tem, que são os datasheets, né? Esquemas elétricos, e chega a uma determinada conclusão. Essas placas de circuito impresso, né? Essas placas aqui que a gente vê, ó, por baixo dela, né? As linhas, ela não precisa tanto de esquema elétrico, porque pela própria linha que a gente vai seguindo e vai vendo para onde está indo, certo? Então a gente se baseia muito por conta disso e por conta também da referência dos componentes. A gente acaba sabendo quem é quem, né? E baseado em saber qual é o componente que está ali, a gente já tem uma noção do que ele está fazendo, né? E por que ele está ali naquele local. Quando a gente aprende um pouco mais de eletrônica, a gente pega essa base aí, e essa base nos ajuda muito em reparar qualquer tipo de eletrônica, não só aquele que a gente é especialista, beleza? Vamos lá. Então aqui observe que a gente tem uma entrada desse AC, certo? Aqui no canto tem, ó, AC1, que seria a entrada de tensão, né, de corrente alternada. Então vai entrar uma tensão alternada aqui no circuito. No meu caso, a gente tem aqui, eu trabalho com uma tensão de 220 volts, certo? Aqui na região nordeste, né? No caso aqui eu sou de Pernambuco, então aqui a concessionária fornece para a gente uma tensão 220 volts. Essa tensão ela vai passar, não vou detalhar aqui alguns outros componentes, a gente vai passar apenas pelo esqueleto, pela parte básica. Vai chegar aqui nessa ponte retificadora, certo? Aqui a gente não, nessa placa não usa diodos, né? Diodos separados, aqui é um componente só, que ele já faz a ponte retificadora. E quando essa corrente, né, essa tensão alternada chega nesse cara aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar a corrente, a tensão de corrente alternada em tensão de corrente contínua. Ou seja, aqui, ora a tensão está num lado, ora está no outro. Ora está no lado, ora está no outro. Ou seja, fase de um lado, neutro do outro, fase de um lado, neutro do outro. Então ele fica invertendo, que é uma tensão alternada. Então uma hora vai estar no local, uma hora vai estar no outro, e ele trabalha mais ou menos assim, numa frequência de 60 Hz, ok? Chegou nesse cara aqui, pessoal, esse cara aqui ele vai jogar apenas em um sentido, não vai ter mais, né, a inversão da tensão, que a fase está de um lado, depois a fase está do outro. Não, ela vai seguir apenas por uma linha. Então ele vai transformar essa corrente alternada, né, essa tensão alternada, em tensão contínua. Só que essa tensão contínua que vai passar aqui, ó, que vai sair da ponte retificadora, ela sai uma tensão contínua, né, digamos assim, não tão perfeita, certo? Então ela vai sair uma corrente, né, uma tensão contínua pulsante, né? Ela vai saindo tipo como se estivesse dando uns saltozinhos assim. Os capacitores que estão aqui na frente são os capacitores que vão trabalhar esse ripple, né? Que é exatamente essa pequena oscilação que vai ter já na corrente contínua, ou seja, está seguindo no sentido só, mas mesmo assim ela tem
né, uma meia onda, digamos assim, certo? Ela está pulsante. Então, esses caras aqui, eles armazenam eletricidade, né, e no momento que ela vai dar aquele salto, que vai faltar, né, a tensão ao longo do período, ele estabiliza, ele descarrega essa tensão na linha, né? A gente tem uma aula aqui falando sobre isso, mostrando no osciloscópio. Eu recomendo que você assista para você entender mais sobre tensão alternada, né? E essa parte da ponte retificadora, da parte da retificação da tensão. A gente tem um vídeo explicando sobre isso aqui, é só procurar aqui no canal. Eu acho que eu vou deixar aqui no card ou então aqui na descrição do vídeo para você ver todo o trabalho dessa tensão, certo? No osciloscópio para que você entenda melhor. Então, ela vai passar aqui nesse capacitor e vai seguindo o circuito. Aqui a gente tem, né, um gerenciador de energia. Aqui a gente tem um transformador chope, né? Aqui a gente tem um MOSFET, certo, pessoal? Esse MOSFET está ligado em uma base, né, de alumínio e não está ligado nessa base de alumínio por acaso. Ele está ligado nessa base de alumínio porque ele dissipa muito calor e esse calor pode queimar ele internamente. Então, para que ele não queime, é colocado uma base, né, de metal aqui para dissipar esse calor que vai ser gerado, né, por esse componente, certo? Para que o calor não fique concentrado diretamente apenas nele, é colocado, né, uma base de metal para dissipar esse calor, beleza? Então tudo isso é calculado aqui nesse circuito. Aqui a gente tem um banco de capacitores que vai estar na saída. Aqui a gente tem duas saídas aqui, ó, um de um lado, outra do outro lado, certo? E isso aqui acontece em praticamente qualquer tipo de placa que seja uma fonte chaveada, certo? Então ela tem a própria retificação, mas ela vai ter ali um transformador chope, né? A gente vai ter esses componentes, a gente vai ter um transistor ali, enfim, a gente vai ter esse mesmo circuito praticamente em todas as placas que são fontes chaveadas. Só vai mudar um pouquinho a saída de tensão, né? Vamos mudar algumas coisas ali. Nesse caso aqui, como é um USB charge e ele precisa de uma corrente, né, alta para gerar essa potência de trabalho, que a potência, galera, nada mais é do que o trabalho entre a tensão e a corrente elétrica, certo? E a multiplicação entre essas duas. Se a gente tem, vamos supor, 10 ampere de corrente elétrica e 5 de tensão, né, a potência final vai ser 5 vezes 10, ok? Que seria 50, por exemplo, né? Então, essa seria a potência de trabalho final. Então, quanto maior é a corrente elétrica, ou quanto maior é a tensão, então a gente vai ter uma potência, né, de trabalho final maior. Então, cada bloco que você coloca aqui, cada canal que você coloca aqui, por exemplo, no USB Charger, né? Por exemplo, você coloca aqui um aparelho para carregar no canal 1. Então, tá lá consumindo 2 ampere de corrente elétrica. Aí você liga um outro dispositivo no canal 2, está consumindo lá 1 ampere de corrente elétrica. Juntando tudo já vai dar 3 ampere. Colocando outro dispositivo, está consumindo lá 1,5 ampere carregando, né? Então, se tem 6 entradas aqui, você pode conectar 6 dispositivos. Então, cada dispositivo desse, cada smartphone, cada aparelho que você colocar aqui, ele vai consumir uma corrente elétrica, certo? A tensão vai ser a mesma, sempre 5 volts, mas a corrente ela pode variar. E aí, pessoal, a gente precisa de um circuito buster, certo? No caso, esse circuito ele está aqui exatamente para dar ganho de corrente elétrica, né? Num circuito buster, em qualquer tipo de CI, tipo um conversor buck, um conversor buster, ele sempre vai dar ganho em alguma coisa e perder em outra, ou seja, o circuito ele não pode aumentar a tensão e a corrente ao mesmo tempo. Então, ou ele aumenta a corrente ou ele aumenta a tensão. Ele vai perder a potência ali em um dos casos, mas ele vai ter exatamente a elevação ali ou da tensão ou da corrente elétrica, certo? Pelo que a gente viu aqui no datasheet desse componente, né, desse driver aqui que eu mostrei para vocês, esse CI Buster, ele trabalha elevando corrente elétrica, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi esse cara aqui que estava em curto-circuito. Vamos explicar um pouco mais aqui sobre a saída de tensão, né? Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, a tensão ela vai chegar aqui mais baixa, né? Desse outro lado da nossa fonte chaveada.
E aqui, pessoal, é onde estava o defeito, ó. Ó, nesse cara aqui, certo? Observem que a referência é diferente. Tá aqui, ó, a referência é diferente, ó. Esse aqui que estava na placa é o FP6296 e esse outro aqui que eu coloquei é o 24CD2WP, certo? Eu acho que deve ser a parte de cima aqui que deve ser a referência. Então o que acontece aqui? A gente pesquisou sobre esse componente, né? E ele tem quase as mesmas especificações desse cara aqui. A gente não tinha esse CI Buster aqui, certo? Mas a gente pegou esse outro de uma placa de um micro-ondas, certo? E a gente colocou aqui, porque ele trabalha basicamente com a mesma especificação e deu certo. Agora, vamos lá. Como eu falei para vocês, galera, o que acontece? A gente tem esse cara aqui, que é o CI Buster, certo? Aqui, ó, ligado a ele, né, na saída aqui, a gente vai ter esse indutor aqui, ó, que vai estar aqui do outro lado, né? Essa bobina aqui, esse indutor. E esse Buster, ele vai chavear esse indutor, gerando um campo eletromagnético aqui, que vai ser descarregado, né, em forma de corrente aqui no circuito. Então a gente tem esses bancos de capacitores aqui, ó, que vai estar estabilizando, né, a tensão para que não haja flutuações, para que não haja queda de tensão quando você colocar diversos dispositivos. Então esses caras aqui estão trabalhando exatamente para isso. Então a gente vê que tem um circuito montado aqui exatamente para a saída, né, de tensão desse circuito. E é exatamente nessa saída que estava circulando a corrente elétrica, né, do curto-circuito, fazendo com que houvesse um dano nesse cara aqui. E aí a gente precisou substituí-lo para resolver o problema, né? Então, quando você pegar o seu USB Charger, de repente ele queimou, a primeira coisa que você vai verificar é exatamente esse bloco aqui do Buster, certo? Esse bloco de saída, porque quando a gente tem um problema na rede, na concessionária, né, de um transiente, ou seja, de uma tensão alta, que entrou para dentro do circuito, provavelmente a falha vai estar logo aqui, ó, na primeira etapa da nossa fonte chaveada, né? Então a gente tem fusível, a gente tem outros componentes que poderiam queimar aqui, né? O próprio mesmo transformador, né, poderia danificar e tudo mais. Já no caso, quando a gente conecta um cabo, certo? E o problema acontece quando a gente pluga esse cabo, então a gente vai analisar pela parte da frente do circuito, certo? Na saída de carga ali é que a gente vai estar checando. Se a gente não encontrar nada, aí sim a gente vai para a parte de trás, mas a gente começa, se foi no bloco de interface ali, se foi na primeira etapa, então a gente verifica na primeira etapa. Quando eu peguei, por exemplo, essa placa aqui, né, de interface, ó, essa placa aqui, eu fui dar uma olhada nela e eu percebi que eu vinha algo ali, ó, estranho, certo? Ó, perceba que no próprio plástico a gente tem, ó, algo como se fosse alguma coisa que queimou ali, né? Que esquentou demais. Então, o que eu fiz, né? Olhei para a placa, vi que não tinha nada de dano nenhum nela, né? Olhei aqui, tem um microcontrolador, né? Que controla o bloco de LCD, né? A gente tem outro circuito ali, a gente tem diversos componentes, certo? Aqui. Mas foi na placa que eu vi, ó, que tem, ó, uma parte diferente. A gente observa aqui que a tonalidade, né, da placa, não sei se vocês conseguem ver no microscópio, mas aqui a tonalidade estava totalmente diferente desse verde aqui. Ó. Perceba que aqui é um verde um pouco mais ofuscado, certo? Aqui a gente tem um verde um pouco mais brilhante. Eu não sei se dá para ver aí para vocês, mas aqui eu consigo ver normalmente. Então o que eu fiz? Eu peguei, certo? Peguei, injetei tensão nas duas entradas, tanto aqui quanto aqui. Aqui a gente não via curto, porém não tinha tensão, porque a tensão estava sendo morta por conta desse lado de cá. A tensão ela gera aqui, mas ela passa também para o outro lado de cá. Então aqui tínhamos 0 volts, né? Porém não tínhamos curto, e aqui todos os pinos aqui estavam bipando com GND, né? Apresentando uma resistência 0, ou seja, tínhamos curtos aqui. Então, a gente fez o quê? Injetamos uma tensão de 5 volts aqui e colocamos na câmera térmica. Quem aqueceu? Aqueceu o CI Buster, né? O driver de backlight, né? O driver, né?
acostumado a falar de smartphone, a gente chama dessa forma. Mas aqui, o cara aqui, né, o CI Buster, estava danificado, né? E por conta disso, a placa não estava ligando, ele estava em curto-circuito. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu peguei essa placa aqui, ó, que eu até tenho uma ali também, e eu vi o seguinte, né? Aqui a gente tem o quê? Um LCD, não é? Então, toda vez que você vê um LCD, vai ter, provavelmente, um CI Buster, certo? Que vai ser ligado ao indutor para gerar uma alimentação para os LEDs aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, né, o CI Buster, tirei daqui, certo? Ele tinha, não era a mesma referência, mas ele tinha o mesmo tamanho, então peguei ele e levei para outra placa. Quando eu levei ele para outra placa, é o seguinte, o que pode acontecer aqui, né? Isso aqui são soluções técnicas. Eu não tenho uma peça aqui, porque como eu falei para vocês, não trabalho com esse tipo de placa diariamente, então a gente não tem sucata suficiente para encontrar esses componentes, né? Quem trabalha com eletrodoméstico, e tem muita sucata de diversos tipos de equipamentos eletrônicos, fica mais fácil do cara achar esse componente. No meu caso aqui, eu só tinha algumas plaquinhas aqui, né, eletrônicas, né, de ar-condicionado, algumas placas de TV, algumas placazinhas, e não encontrei esse mesmo componente, né? Então, precisaria comprar, não, procurei aqui no Brasil, não tinha, então o colega ia ter que comprar lá do AliExpress, ia demorar pra caramba para chegar. Então a gente tentou fazer alguma coisa aqui para resolver o problema do colega. Claro, botando o CI aqui original, o circuito ele vai ficar totalmente perfeito. Ficou perfeito? Galera, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu pegar a placa aqui, que é uma mesma placa dessa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Não estou vendo aqui nenhuma. Tem outra placa igual, né? Tá aqui o CI, ó. Tá vendo aqui, ele aqui, ó. Então a gente tem o display, ele tá aqui, ó. Do outro lado a gente tem, ó, um indutor. Então ele chaveia esse indutor, né, para ganhar tensão, para alimentar os LEDs. A gente não tem aquele banco de capacitores, mas a gente tem alguns outros capacitores aqui que vão trabalhar com ele, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o que pode acontecer aqui é que quando o colega coloque diversos smartphones para carregar aqui, ele não tenha a mesma potência, certo? E não tendo a mesma potência, né, pode fazer com que haja quedas de tensões. Então, é o que pode acontecer aqui nesse circuito. Porém, o que ele me falou? Né? Entrei em contato com ele, relatei a situação, ele disse, não, pelo menos pegando aí 2 ou 3 entradas, para mim tá ótimo, eu não vou encher isso aí de aparelho não, até porque eu uso só para fazer teste para ver se o aparelho está carregando ou não, né? Ele tem uma outra lá que ele usa só para carregar, que tem uma fonte que tem várias entradas lá. Então, ele usa só para fazer teste. E aí o que a gente recomendou, né? Recomendou de colocar o componente e ele comprar esse componente depois para a gente colocar o componente correto, beleza, pessoal? Para não dar problemas futuros, né, nesse circuito. Acredito que o problema que pode dar não é no circuito, é sim no próprio componente, no próprio CI Buster, certo? Ele trabalha com uma potência um pouquinho menor, né? Então ele não tem digamos assim, a potência que tem o outro driver, certo? Mas aí é só questão de potência, ele vai trabalhar na placa normalmente. Então vamos ligar aqui para vocês verem como é que está o funcionamento dessa placa, certo? Para mais explicações, vá lá no nosso Instagram e veja na íntegra o reparo. Então eu vou conectar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa outra câmera. Sempre com muito cuidado, pessoal, quando vocês forem manusear placas que trabalham com tensões altas, certo? Pelo amor de Deus. Vocês aí que não têm a noção ainda, não mexam com isso, porque isso pode ser fatal. Quando a gente conecta aqui, ó, vou conectar lá, ó, tem não sei se vai dar para vocês verem lá dentro tem um conectorzinho, né? Então aqui tem um desencaixe e a gente vai conectar lá, ó, e tem uma travinha, a gente empurra aqui, ele vai travar lá, certo? Vou pegar aqui a alimentação, vou
conectar logo aqui, ó. Certo? Tá aqui ligado. A gente vai ligar ele aqui. E observem que ele já tá, ó, funcionando. Como vocês podem ver, ele mostra aqui 5 volts. Deixa eu ver se eu boto aqui. Olha lá, 5 volts, né? E 0, né? De ampere. Então, vou colocar ele aqui para você ver, ó. E a gente vai plugar um celular aqui para carregar. Deixa eu pegar aqui o celular. Vamos conectá-lo aqui na entrada. Deixa eu pegar aqui para não... Vou botar aqui no canal 1. Pronto, canal 1. Vamos conectar aqui. Vamos ver o que vai apresentar lá, ó. Já apresenta carregando, certo? E mostra que aqui, ó, 2 ampere, né, 1.9 de corrente elétrica. Então, para um dispositivo aqui, tá ok. Vamos tentar outro aqui, vamos colocar outro para ver, né, pelo menos 2 aqui para ver. Deixa eu pegar um outro cabo aqui. Vou pegar um outro smartphone, certo? Vou colocar aqui e vamos ver se vai ter queda de tensão, se vai, o que vai acontecer, se essa corrente vai diminuir. É claro que quanto mais o aparelho vai carregando, mais a corrente vai baixando, né? Então vamos conectar aqui nesse canal 2, certo? Cuidado aqui para a gente não pegar um componente, né? Vou ligar aqui um outro smartphone, vamos ver lá. Então, ó, o outro smartphone começa a carregar também, certo? Em torno de 700 mAh, porém, pessoal, não vou mostrar aqui por causa da informação do cliente, né? Ele está carregando em 700 mAh porque ele já está bem próximo de carregar, certo? Ele já está aqui em 87, né? 87% de energia. Então, isso faz com que, né, a corrente ela baixe. Mas já dá para ver aí que pelo menos os dois aqui, ó, pegou normal, né? Pegou tranquilo, certo? Então um tá carregando a 700 mAh, mas porque ele tá bem próximo de carregar. Já o outro aqui, ó, 1.9 ampere, certo? 1.9 ampere, que seria 1900 miliampere, né? Transformando para a escala de miliampere. Então observe que a gente vê que o USB Charge, ó, ele está trabalhando tranquilamente. Provavelmente não vai ter tanta potência, certo? Acerca da quantidade de smartphone que você vai colocar aqui. Provavelmente a corrente elétrica não vai ser capaz, né, de distribuir toda essa corrente para todas as entradas, porém ele vai funcionar e vai quebrar o galho do nosso colega, né? Como eu falo para vocês, não foi resolvido 100% aqui, porque a gente não tem o CI original, mas encontramos a falha, né? Chegamos ao diagnóstico de forma correta e resolvemos o problema aí. E estou mostrando aqui para vocês como também resolver no caso aí de você pegar um USB Charger desse com defeito. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço para vocês. Quem ainda não segue a gente no nosso Instagram, siga, né? Para não perder nada que a gente posta por lá. Se você ainda, né, não é inscrito nesse canal, se inscreva também para não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui, né? E é isso, beleza? Sempre estamos postando vídeo por cá, né? Mostrando aí os reparos, falando sobre eletrônica, falando sobre smartphone, falando sobre ferramenta, falando sobre um monte de coisa por aqui. Beleza, galera? Então tá aí, né, o USB Charger aparentemente funcionando normalmente, né? E assim que chegar o CI novo, né, eu faço um vídeo para vocês aí botando ele na placa e testando, certo? Mas aqui esse CI, como eu falei para vocês, ele tem uma potência menor, certo? De chaveamento, né, para gerar um ganho maior, porém funcionou aí e vai dar para o nosso colega usar aí, pelo menos para se virar em fazer algumas análises de setor de carga, né, verificando a corrente de entrada e tudo mais. Ok, galera? Então é isso. Um abraço, Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!